Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? A gente está aqui fazendo mais uma consultoria da Ribeiro Costa, né? Das nossas atividades de regularização fundiária. E a gente teve uma folga nesse domingo e eu resolvi gravar um vídeo especial para vocês, tá? Muitas pessoas têm dúvidas a respeito do uso capião e essas dúvidas são focadas se existe uma área máxima ou mínima para uso capião e se você já fez um uso capião, se você poderia fazer outro, tá ok? Então vamos entender essa situação. O uso capião é uma forma de aquisição de propriedade, uma forma originária de aquisição de propriedade. Existem 8 espécies de uso capião. Uso capião extraordinário, tá? Que não existe limite máximo ou mínimo de área a ser adquirida. O ordinário, que também não tem limite máximo ou mínimo de área a ser adquirida. Todos esses dois usos capiões, a gente já tratou detalhadamente deles no nosso Instagram. Sigam a gente lá para acompanhar, tá? E superados esses tipos, a gente tem o uso capião especial rural. O que é o uso capião especial rural? Ele é um uso capião que está previsto na Constituição Federal e que o Código Civil também tratou dele. O limite de área dele vai ser até 50 hectares, tá? E o prazo são 5 anos. Como o prazo dele é muito curto, existe um limite máximo de área, de 50 hectares. Então, no caso do uso capião especial rural, que é aquele que você faz sobre uma propriedade rural de até 50 hectares, o prazo são 5 anos, limite 50 hectares. Ah, doutor Antônio, mas e se a minha área for maior? Se a sua área for maior, você pode facilmente enquadrar ela no uso capião ordinário ou extraordinário, tá? Aí você busca uma outra espécie para adequar a sua situação. Nesse uso capião especial rural, tem um detalhe também, tá, pessoal? Você tem que trabalhar o imóvel com a sua força própria de sua família, ok? E você não pode ser proprietário de nenhum outro imóvel, urbano ou rural. Então, o uso capião especial rural, você faz ele uma vez só. Se você se desfizer daquele imóvel, você pode fazer ele novamente? Pode, tá? Você pode fazer ele novamente, a gente já tem exemplo de pessoas que conseguiram. Agora, se você tiver um imóvel registrado em seu nome, seja ele urbano ou rural, você já não consegue fazer essa modalidade de uso capião, tá? A outra modalidade é o uso capião especial urbano, que ele é limitado a 250 metros quadrados, ok? E nele você vai fazer com 5 anos também. Ele está previsto na Constituição Federal, com reflexo no Código Civil. Você tem que habitar nesse imóvel conjuntamente a sua família e não pode possuir nenhum outro imóvel urbano ou rural registrado em seu nome. Esse aí também vocês vão encontrar explicações mais detalhadas sobre ele no nosso Instagram, tá, pessoal? Segue lá e acompanha a página que tá tudo explicado nos mínimos detalhes lá, tá? Fora isso aí, você vai ter também o uso capião pró-família. Esse uso capião pró-família já vai ser aquele que ocorre também de áreas até 250 metros quadrados, quando um dos cônjuges abandona o lar e o outro convalida a propriedade integral em seu nome, tá? Então, nos dois casos de uso capião, especial urbano e pró-família, limite até 250 metros quadrados, tá ok? A gente vai ter ainda mais 2 tipos de uso capião que não estão previstos nem na Constituição e nem no Código Civil, estão previstos no Estatuto das Cidades, que é o uso capião especial do Estatuto das Cidades, individual e coletivo, tá ok? O individual, o prazo dele é de 5 anos, limitado a 250 metros quadrados, e o coletivo, o prazo e o limite é idêntico ao do individual. O que muda no coletivo é que no uso capião do Estatuto das Cidades coletivo, essa área de até 250 metros quadrados vai ser habitado por diversas pessoas, tá? Em condomínio pró-diviso ou indiviso, você vai regularizar essa área como um todo. Até aí, bem tranquilo, né, pessoal? Previsão deles no Estatuto das Cidades.
Então, pessoal, a gente fechou isso aí, tá? Tem ainda uma outra modalidade de uso capião, que é o uso capião indígena. Ele está previsto na legislação específica, tá? Ele diz que o silvícola integrado ou não, ou seja, o índio integrado à sociedade ou não, que ocupar uma área de até 50 hectares e a trabalhar com sua própria força, exercendo posse mansa e pacífica, por prazo igual ou superior a 10 anos, vai ter direito de adquirir a propriedade dela por uso capião. Isso é uma questão mais difícil da gente ver, mas existe também. Então aí a gente já tratou das 8 espécies de uso capião, tá? Modalidade: o uso capião ele é judicial, que ele é processado perante o juiz a partir de uma petição inicial feita pelo advogado, ou ele é extrajudicial, processado diretamente no cartório. Outra coisa que eu quero destacar para vocês, tá? É que o uso capião como forma de aquisição de propriedade, o uso capião, ele é um dos institutos derivados da propriedade, tá? Ele nasce a partir da propriedade. Então ele tem um vínculo muito estreito com uma das características mais importantes da propriedade privada contemporânea, que é a função social da propriedade. No Código Civil de 16 a gente falava em função econômica da propriedade, tá? Hoje é diferente, a gente fala em função socioeconômica e ambiental da propriedade privada. Você tem que explorar a propriedade de modo a torná-la produtiva, você tem que, a partir disso aí, integrá-la ao contexto social, de modo a promover o desenvolvimento econômico e social da região onde você está. E além disso tudo, você tem que respeitar a legislação ambiental vigente, ou seja, dando cumprimento à função ambiental da propriedade. Então hoje a gente tem um contexto de função socioeconômica e ambiental da propriedade. Já é defendido por diversos doutrinadores, é importante vocês se atentarem, tá? Quando a pessoa cumpre essa função socioeconômica e ambiental da propriedade, que o Código Civil trata só como função social, por ser uma legislação mais antiga, aquilo ali é visto com bons olhos pelo Poder Judiciário. Tanto é que o legislador permite que, nesses casos, o prazo da uso capião se reduza pela metade nas 2 espécies principais de uso capião, que é o uso capião extraordinário, tá? E o uso capião ordinário. No uso capião ordinário, o prazo vai cair de 10 para 5 anos. E no extraordinário, ele vai sofrer uma redução de 1/3, caindo de 15 para 10 anos. Quando? Quando você fixar moradia no imóvel e torná-lo produtivo a partir do seu trabalho, dando cumprimento à função econômica e social do imóvel, respeitando a legislação ambiental vigente, tá ok? Essa questão, no que diz respeito à legislação ambiental, ela é um pouco mais flexível do que as funções sociais e econômicas, mas vem se tornando a cada dia mais rígida, tá? Agora vamos no nosso foco. Existe área máxima para uso capião? Sim. No uso capião especial rural, a área ela está limitada a 50 hectares. No uso capião indígena está limitada a 50 hectares. Nos usos capiões especiais urbano, do Estatuto da Cidade Individual, do Estatuto da Cidade Coletivo e no especial urbano, ela está limitada a 250 metros quadrados. No uso capião Pro Família, ela está limitada a 250 metros quadrados, tá ok? Agora, existe área mínima para fazer uso capião? Não existe, pessoal. Não existe área mínima. Qualquer que seja a área, ela é passível de uso capião. Por quê? Se o imóvel for urbano e existe uma lei do município fixando uma fração mínima de desmembramento, essa lei não pode prevalecer sobre o que está disposto na Constituição Federal, no Código Civil e no Estatuto das Cidades. A legislação da esfera municipal não pode prevalecer sobre a legislação federal, tá ok? Primeiro ponto para a gente superar, tá? Em que pese isso aí, ainda a gente tem a questão da função social da propriedade, que tem que prevalecer sobre uma simples regra que impõe uma fração mínima de desmembramento. Função social da propriedade
ela é um princípio constitucional que deve prevalecer em qualquer legislação infraconstitucional. No caso dos imóveis rurais, o INCRA comumente estabelece uma área a ser considerada como módulo rural para cada região, tá? A gente já definiu o conceito de módulo rural e módulo fiscal aqui no nosso Instagram. Então, quem não souber, procura aqui nas nossas postagens anteriores que você vai encontrar, tá? Mas vamos lá. Se essa área for inferior ao módulo rural, qual que é o objetivo do módulo rural? Assegurar que o imóvel rural não seja desmembrado em uma fração inferior à necessária para você explorar ele, dando cumprimento à função social e econômica do imóvel. Correto? Correto. Se você explora um imóvel individualmente ou em conjunto com a sua unidade familiar, e dele você sobrevive e extrai a sua subsistência, quer dizer que você está dando cumprimento à função social dele. Se você está dando cumprimento à função social dele, o seu direito de realizar o uso capião daquele imóvel não pode ser tolhido simplesmente por uma norma regulamentar do INCRA que estabelece uma fração mínima. Então, nesses casos, não existe área mínima para uso capião. Qualquer que seja a área, é possível realizar uso capião e desmembrá-la. A gente tem casos no Tribunal de Justiça de Minas Gerais de áreas rurais de 2.500 metros quadrados sendo desmembrada. A gente tem casos que já passaram no STJ de área de até 3.420 metros quadrados sendo desmembrada no âmbito rural também, tá? O que importa é a forma como você explora aquela propriedade e integra a sua subsistência a ela. 5.000 metros quadrados é muito para quem pratica agricultura familiar e horticultura, por exemplo. Então a gente tem que ter uma atenção maior a isso, tá? Então, respondendo a pergunta de vocês, se existe uma área máxima para uso capião, já ficou aqui. Nos usos capiões especiais, sim. Se existe uma área mínima, não. Em nenhuma espécie de uso capião existe uma área mínima, tá ok? Vamos salientar aqui que caso o cartório se recuse a fazer o registro em virtude dessas questões de módulo rural ou fração mínima de parcelamento, é caso de dúvida judicial e de mandado de segurança caso a dúvida não prospere, tá, pessoal? Vamos lá, pessoal, vamos lembrar que quando a gente trata de uso capião extraordinário, que é aquele quando você exerce posse sobre o imóvel há 15 anos ou mais, independentemente de justo título, independentemente de boa fé, tá? Esse prazo cai para 10 anos se você fizer moradia habitual no imóvel e torná-lo produtivo com o seu trabalho, tá? Nesses casos de uso capião extraordinário, não há limite máximo de área. Eu já fiz uso capião extraordinário de áreas de até 15.000 hectares. Não há limite máximo. No caso do uso capião ordinário, que é aquele em que o prazo é 10 anos, tá? Com justo título e boa fé, ou com justo título anulado judicialmente boa fé, que o prazo é de 10 anos e pode ser reduzido para 5 anos, no caso do ordinário, também não há, volto a falar com vocês, área máxima, tá? E área mínima não há em nenhuma das espécies de uso capião. Nos uso capiões especiais, em razão do curto prazo de tempo, tá? No caso dos rurais, a área vai ser limitada a 50 hectares. No caso dos urbanos, a 250 metros quadrados, ok? E é isso aí, pessoal. No mais, discernimento na hora de escolher entre a modalidade de uso capião a ser utilizada, tá? Se extrajudicial ou judicial. Muito discernimento na hora de escolher sobre a espécie de uso capião que você vai manejar também. E se precisar de qualquer ajuda aí, conte com a gente, tá? Que hoje nós somos um dos escritórios mais especializados em uso capião no Brasil e a gente tem uma presença marcante com processos em andamento em mais de 20 estados brasileiros. Um abraço, pessoal. Fica com Deus.